Eu só queria jogar para o Felipe mais uma vez. Felipe, eu queria ter a sua visão, mais ou menos o que até eu perguntei para o Fábio. A gente está vendo essa estabilidade completa aí. É o debate que vai ser realmente decisivo? Se a gente vê que não houve grandes modificações na denúncia de menos inserções, Roberto Jefferson não teria mexido tanto assim no indicativo de voto para Bolsonaro. O que ainda pode mexer nessa estabilidade que vemos aqui nas pesquisas? Seria um deslize muito grande, né? Embora seja um debate um pouquinho mais engessado, em torno de temas específicos que são pensados, não tem mais aquele dinamismo em que os dois ficam falando durante muito tempo à vontade, andando pelo estúdio. O Jair Bolsonaro, ele passou por esse furacão aí de 3 escândalos seguidos, né? A insinuação de prostituição de meninas venezuelanas, a exploração petista desse plano do Paulo Guedes de mudar a política de reajuste do salário mínimo e o caso do Roberto Jefferson. E a gente fala assim, na pesquisa não está tendo uma diferença muito grande, mas eventualmente isso pode ter sido impeditivo de crescimento. E ele parecia recuperar terreno em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente só vai saber domingo exatamente o quanto que ele recuperou. E vai ficar difícil de saber o quanto que ele recuperou até o debate e o quanto que ele eventualmente recuperou depois, se ele tiver um bom desempenho. Mas, assim, certamente as campanhas estão se preparando muito para que os candidatos cheguem decoradinho com uma resposta sobre pandemia, no caso do Bolsonaro, e corrupção, no caso do Lula. Eles devem estar, assim, com um discurso muito ensaiado para rebater isso, para não ficar nas cordas nesse momento e para tentar jogar uma questão de volta para o adversário. Então, assim, é um erro muito grande que pode ser decisivo. Senão, a tendência é continuar, e se continuar de acordo com esse resultado, de acordo com aquilo que foi no primeiro turno, é vantajoso para o Lula. Mas eles já deviam estar com um discurso afinado, né? Covid para Bolsonaro, corrupção para Lula. E os dois falharam muito, pelo menos no último debate, no único debate que tivemos nesse segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, né, Fernão? Isso aí, voltar a esses assuntos, Covid, não sei o quê, mas aí você olha, por exemplo, tudo que foi mencionado aqui... Mas são os assuntos, né? Inclusive os dois assuntos, o assunto econômico, que supostamente poderia que também é importante. alterar a equação, as três questões econômicas que conseguiram varar a barreira de eventos midiáticos, como foi dito aqui, eram todos factoides, né? Quer dizer, é aquele troço, um documento que foi vazado de um estudo que foi vazado do Ministério da Fazenda, que não é real, não foi considerado na realidade e tal, e que virou fato. Ele vai reduzir o salário, ele vai tirar dinheiro de aposentado. Então, essa é a grande especialidade do PT, porque se você pensar o que o Lula falou de economia desde que começou essa campanha, né? Falou de felicidade, de picanha, felicidade com picanha. Agora ele introduziu essa coisa, uma promessa de responsabilidade fiscal. Na carta que ele lançou hoje, a gente vai analisar daqui a pouco. E mais o quê? Um revogaço de todas as reformas que foram feitas, que essa foi absolutamente sincera, que ele falou, mas ele engoliu porque não pegou bem, né? Mas isso tudo trava o debate em torno das questões reais, que é o que não interessa para o PT fazer, porque ele não tem projeto, né? Essa é que é a verdade, não tem um projeto do PT para o terceiro milênio do Brasil. Um país que está vivendo do agro, e a proposta do PT para o agro é a que a gente conhece, MST e aquele negócio. O mercado, o Lula diz, o mercado não gosta de mim, eu também não gosto do mercado, não sei o quê, mas o mercado gosta dele, né? Todos os banqueiros e todos os economistas do PSDB estão todos fazendo declaração de voto para ele. Mas eu acho que isso que explica, voltando naquela primeira constatação de nós todos aqui, de que a pesquisa não se mexe com isso, porque o Distrito Público já entendeu o que é factoide e o que não é, e o que realmente é sério no que os caras estão falando. E você não consegue falar sério nessa campanha, porque todo dia tem uma bomba, né? Que ou é meio real ou é provocada, né? E vira
trava o debate. Então, o país não fala de nada daquilo que realmente interessa. Mas o Fernando levanta um ponto interessante, Fábio. Eu jogo para você um pouco. Jair Bolsonaro também não apresentou muito de suas propostas para mais 4 anos de governo, né? Não está muito claro isso também. Não foi uma eleição muito programática essa, né? De nenhum lado, Nada né? programático. O segundo turno pior ainda, né? O segundo turno pior ainda. O Bolsonaro, basicamente, o que ele tem colocado é que ele vai fazer um governo de continuidade, evidentemente, mas mais conservador. Porque no primeiro mandato, segundo a análise dele, ele não teve as condições no Congresso e no Judiciário para fazer o que ele gostaria de fazer. No segundo mandato, ele teria uma maioria mais expressiva no Congresso e poderia também ter uma relação um pouco melhor com o Judiciário, porque vai trocar 2 ministros do Supremo e tudo mais. Então, você percebe Bolsonaro colocando alguns temas nessa direção. Um que ele colocou agora no segundo turno, especialmente, é a redução da maioridade penal, que sempre foi uma bandeira conservadora muito forte. Já houve tentativas de se aprovar isso no Congresso Nacional, nunca ninguém conseguiu. Ele agora está colocando de novo essa possibilidade. Só um parênteses, Ani, foi aprovado na Câmara dos Deputados, está engavetado há um Senado. tempão no Senado e o Bolsonaro não fez nenhum movimento durante 4 anos para levar essa pauta adiante. Isso aí ele traz de volta para reacender um certo direitismo. E ele ficou devendo nesse campo bastante. Exato. Ele claramente ele diz isso, ele não fez o governo conservador que ele gostaria de ter feito. Ele gostaria de ter sido... Ele tentou a pauta das armas, ele tentou a pauta do ensino domiciliar, o homeschooling, ele tentou outras pautas e não conseguiu. Ele conseguiu algumas coisas, outras ele não teve condição. A maioridade penal, a redução, e talvez agora com um Senado mais favorável a ele consiga. Então, Bolsonaro o que ele colocou de programático, entre aspas, e muitas aspas nisso, basicamente continuar o que ele está fazendo, tentar dar mais algum choque liberal na economia, tentar, de novo, uma reforma tributária, por exemplo, uma reforma administrativa, que são coisas que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato, e algumas dessas bandeiras conservadoras, como a da maioridade penal. Mas não foi uma eleição, não está sendo uma eleição muito programática, é uma eleição de personalidades. A personalidade de Lula versus a personalidade de Bolsonaro, com essas discussões aí, algo bizarras, como a gente falou antes, de pedofilia, satanismo e coisas do tipo. A gente tem que continuar, mas o Fernando pediu a palavra. Te peço só que seja rapidinho, Fernando, por favor. Quer dizer, você dizer que não foi que o Bolsonaro não tem um programa de economia, ele tem, quer dizer... todo tempo e todo dia em que isso é possível, né? O Paulo Guedes fala no programa dele que inclui todas as vertentes da economia, né? E continuam sendo os mesmos e ele está implementando aquilo que é possível implementar, aquilo que não foi barrado, né? Mas não é que ele não tenha um programa, ele tem um programa que ele tenta impor sempre que pode, né? E impõe aquilo que ele consegue. Mas todo mundo sabe qual é o programa dele. É aquele ao qual o Lula se refere como um revogaço. Ele quer revogar tudo que foi feito, né? Quero acabar com a reforma trabalhista, quero acabar... O programa de governo da economia do Bolsonaro inclui tudo isso, né? A reforma trabalhista, a reforma tributária, etc., né? Em que eles batem todo santo dia, só que não deixam ele fazer. Então, não é que as pessoas não saibam qual é o programa econômico do Bolsonaro, no mesmo nível que eles não sabem o que o Lula quer, além de felicidade e picanha. A gente está na seara da Raquel, deixa eu falar rapidinho. Então, a gente vai discutir daqui a pouquinho a carta do Lula e quando você lê o programa de governo dos 2 candidatos e você avalia e conversa com as pessoas, a minha percepção é de desconhecimento do programa e das intenções de governo de ambos. E eu digo isso porque ambos propõem como agenda o que eles fizeram para trás. Então, tanto o Lula propõe como agenda, olhem o meu governo e olhem como o que eu fiz, como o Bolsonaro faz esse mesmo discurso, olhem o meu governo e olhem o que eu fiz. Na questão do Bolsonaro, ele coloca muito essa situação de que o Congresso não me deixou governar, o Judiciário não me deixou governar, eu não consegui fazer esta ou aquela reforma, mas vamos, por exemplo, olhar a reforma administrativa. A reforma administrativa foi enviada para o Congresso e o governo nunca se empenhou
a sério em aprovar a reforma administrativa, porque o presidente Jair Bolsonaro, desde o tempo dele como deputado, ele sempre foi um defensor dos privilégios dos servidores públicos. Eu me lembro ainda na Folha, colega do Zanini, levantei os 27 anos de votação de Jair Bolsonaro como deputado e era sequencialmente a favor de privilégios, contra privatizações. Ele muda um pouco no governo, sim, influenciado por Paulo Guedes, mas é para ele ainda uma grande resistência. Então, na discussão da reforma administrativa, o ministro Paulo Guedes tentou emplacar e não conseguiu pôr resistência do presidente Jair Bolsonaro. Reforma tributária. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de aprovar a reforma tributária neste último governo. A gente tinha a PEC 45 ali prontinha para ser aprovada, ia ser uma revolução você realmente, finalmente, integrar o ICMS no Brasil. Não aconteceu, por resistência do ministro Paulo Guedes, que não queria bancar o fundo para compensar os estados. Então, existem também meias-verdades e narrativas sobre um e outro candidato, sobre o que eles realmente se propõem a fazer.